Olá, amigos do jornal Alfredo Wagner Online. Hoje eu vou conversar com um alfredense que atualmente mora em São Paulo e que de vez em quando está saindo do Brasil, está fazendo algumas viagens pelo exterior. E ele acabou de voltar da África do Sul. Boa tarde, Cleibson. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua viagem? Obrigado pela pergunta, Mauro. A América Latina, a América do Sul, principalmente, é muito parecida, né? Culturalmente falando, né? O espanhol é bem parecido com o português. E então a Argentina é 3 horas de voo, Paraguai 2 horas de voo, Peru 5 horas de voo, Colômbia mais distante 6 horas de voo, mas o espanhol é bem parecido. Já escuto rádio, TV desses países e o espanhol é bem parecido. Culinária também bem parecida. Já a África do Sul já é outro continente, né? Foram 9 horas de voo. E, bem, nesse caso é um país, então outro continente, outra cultura, outro idioma, né? Então lá na África do Sul são 12 idiomas. O inglês não é o principal idioma, mas como vamos dizer assim, um idioma de unificação, né? Porque temos o Xhosa, temos o Zulu, tem linguagem de sinais, tem uma série de questões. E a culinária tem alguma coisa como são várias culturas, né? A Inglaterra sempre movia pessoas dentro das suas colônias, né? Então pegava indianos, levava para a África do Sul, pegava sul-africanos, levava para os Estados Unidos, né? Como escravos. Tem gente da Malásia, da Indonésia, tem parte da Indonésia que foi colônia inglesa, então eles têm vários tipos de culinária, né? E a África do Sul também sofreu influências dos Huguenots, aqueles franceses protestantes. Tem a primeira colonização, apesar da cidade do Cabo os portugueses passaram por ali, mas não fixaram colônia, só passaram. Mas então tem muita influência holandesa, depois britânica, né? Então tem essas influências todas, né? Então é um país multicultural, multiétnico, tem várias culturas, e assim. Então a maioria das pessoas, o idioma não é o inglês não é o primeiro idioma, é o segundo ou terceiro, mas o inglês é o idioma de unificação, de unidade, né? Tanto é que é o idioma das escolas, é o idioma do site do governo nacional, né, do governo federal sul-africano. E a língua das escolas é o Afrikaner, que é um misto de inglês, alemão e holandês. E a culinária sul-africana? Lá é uma região de muita influência holandesa, inglesa, tem também, é claro, a influência dos africanos, especialmente Zulus. Como é que foi essa culinária, conhecer essa culinária? Em relação à alimentação, a alimentação é bem diferenciada. Como eu era voluntário, então eu fazia minha própria comida, então a minha comida era bem brasileira, né? Arroz, feijão, batata, carne, tudo a moda brasileira. Primeiro dia eu fiquei como eu fui fazer um voluntariado, cheguei na casa lá da mulher que era fazer um voluntariado numa escola, né? Então eu cheguei na casa da diretora, então o primeiro dia eu fiquei lá, eu fiz a refeição completa, né? Então cheguei lá, me deu um almoço, depois me deu a janta, café da manhã e outro almoço, depois eu fui para a escola. Então lá eles têm bastante, mesmo sendo quente, que era verão aqui no Brasil, verão lá na África do Sul, então sempre pratos quentes. Então, como se imitasse a culinária europeia, né? Então eles têm muitas coisas lá que eles chamam de papa, que é uma mistura de arroz com batatas, bem gostoso, mas assim, comer puro, sem sal, então você precisa de molho. Então tem um molho apimentado indiano lá que eles colocavam. Eles são mais carnívoros, eu acho que assim, eu sou de Santa Catarina, né, para quem não me conhece. Então no sul a gente come muita carne, né, ao contrário de São Paulo, onde eu moro atualmente, o pessoal procura, mas come arroz e feijão todo dia, enquanto no sul a gente evita feijão e arroz sábado e domingo. Então eles tinham essa papa, que eles chamam de papa mesmo. Tem que ter um molho lá com pimenta ou outras coisas. E a carne, então é carne de porco, carne de frango. A carne é muito barata lá.
Então, eu lembro que comprava, tinha um kit churrasco, assim, que você para 4 pessoas, se fosse converter, era R$ 50. E você comprava assim, um monte de bisteca, assim, por R$ 30, numa bandeja. Então, a carne é bem boa, assim, a comida é barata. Então, tinha essa papa que eu falei, então a carne de porco tradicional. Tinha um frango lá que eles fazem, tem uma carne raspada. Não sei se já viram, não sei se tu conhece aquele descascador de cenoura ou de batata que você raspa e tira. Lá eles fazem isso com a carne. Então eles põem um molho de pimenta e põem para vender. Então é fácil você chegar lá no Strong, chama. Strong chama. E daí você compra qualquer. É como se você comprasse um chips, um salgadinho, assim, um Doritos. Só que daí vem num pacote tipo aqueles de pão de padaria. Você compra 300 gramas, 100 gramas, 200 gramas. Sai comendo, pode comer como torresmo, como a gente faz aqui no Brasil, né? E tem de cada assim, é um país bem segmentado, então cada população tem a sua cultura, a sua culinária, né? Outra coisa também em relação a bebidas, eles gostam muito de vinho, pela tradição, como eu falei, dos franceses que saíram, os franceses protestantes que foram para a Holanda e depois, como não tinha espaço para eles na Holanda, foram colonizar a África do Sul, né? Então, assim, é uma tradição secular de vinho, quase 400 anos. E assim, como no Brasil tem uma prateleira de vinho e um setor só de cerveja, lá é o contrário. Lá tem uma adega dentro do mercado, literalmente um sommelier dentro do mercado, explicando os vinhos para os sul-africanos e não sul-africanos. E lá tem as internacionais, né? Tem a Heineken, tem a Budweiser e daí tem uma ou outra cerveja local para os acompanhamentos, né? Então, quando tá calor aqui, a gente abre uma cerveja, lá quando tá calor ele não combina pra gente, né? Mas lá eles tomam um vinho. Então, boa parte da minha comida foi comer comida brasileira, porque eu que fazia minha comida, né? E procurei também comer comida indiana. Se você não me pedir para tirar pimenta, eu um dia fui comer uma paella. Daí eu esqueci eu li lá o menu, mas estava morto de fome, pedi. Daí veio paella com pimenta. Eu assim, quase chorei, né? Tanta pimenta. Deu o cara assim, não. Ele me trouxe um copo de leite, eu não sabia que o leite aliviava a pimenta, né? Daí deu para comer tomando leite, né? Em vez de tomar água, suco, um refrigerante. Mas comida, então, cada lugar que a gente ia é um tipo de comida diferente. O que me destacou foi esse aí que eu falei, a papa, a paella. Tem rede de fast food específico lá de comida sul-africana. Eu só fui uma vez. Principalmente eu fui no McDonald's uma vez para experimentar. O pessoal diz que é igual ao mundo todo, não é verdade? Eu comprovei isso na América Latina, no Uruguai. Fui no KFC, comi frango do balde, também é diferente do Brasil. E tem acho que é Geraldos é o nome. E em Portugal, lá em Johannesburgo, descobri uma casa de natas, que eles vendiam pastel de nata português. Era tudo assim, o menu era em português, mas eram sul-africanos atendendo. E o pastel de nata tinha o mesmo gosto do pastel aqui de nata, pastel de Belém, aqui de São Paulo. Dessa sua experiência que você teve lá na África do Sul, o que você trouxe para cá? O que ela te acrescentou na sua vida e o que você transmite para o nosso ouvinte? A África do Sul é um país que, na minha opinião, tinha tudo para dar certo, porque é um país que tem 2 oceanos, é um país que fala inglês, ao contrário do Brasil, que só tem 3% da população falando inglês. E geralmente pessoas que falam mais de um idioma, o que acontece com todo mundo na África do Sul, são pessoas mais inteligentes. Mas a África do Sul tem o problema do apartheid, né? Então dividiu a população entre brancos e negros. Depois do apartheid, agora toda a política pública, todos os projetos são para os negros, né? Para tentar compensar esse período. Na minha opinião, é um país dividido. É um país, assim, é o país mais desigual do mundo, segundo dados da ONU, né? E tem aquela outra organização que eu esqueci o nome também, que fala, tem um ranking lá de igualdade, desigualdade. A África do Sul é o país mais desigual do mundo, um dos países mais violentos do mundo. Então,
a gente acha o Brasil assim, um país ruim, violento, com uma série de problemas, mas é um país que eu não moraria, sinceramente. Onde os ricos são muito ricos e os pobres são muito pobres. Então tem partes lá, por exemplo, em Johannesburg, que é Sandton. A gente foi no shopping lá, era só Ferrari, Lamborghini, Maserati. E quando eu estava viajando, por exemplo, de Johannesburg para Cape Town, que é a cidade no litoral, que é a cidade mais famosa da África do Sul, né? Cape Town. Então a gente passou por uma cidade lá que as casas eram feitas de, eu não sei, mas parecia de zinco, assim, que eles encostavam, como a gente fazia com Lego, né? Encosta 4 Lego e põe um telhado em cima. Então eles não, eram casas assim, então, que pegavam aqueles, cada parede, acho que eu vi lá, era 1000 hands cada parede. Então a pessoa comprava 4 paredes e botava a quinta em cima e botava com pedra. Então uma parede, botava o teto assim para segurar e botava pedras por cima para não voar. Um país que pouco chove. E toda a infraestrutura lá é da época do apartheid. Então eles têm, eu peguei lá 3 dias quando eu cheguei sem luz. Depois quando a luz voltou ficou 3 dias sem água. Então a gente fica aqui, sei lá, 12 horas sem água, 12 horas sem. Então, claro que tinha a caixa de água grande, era preparado e tal, mas só que imagina 3 dias, daí você tem que ficar pensando o que fazer e como fazer, depois que, enfim. E disse que era comum isso. Enfim, a gente acha a infraestrutura ruim aqui, então, mas é um país bem corrupto, também um dos países mais corruptos do mundo, os países mais violentos do mundo, o país mais desigual do mundo. Então a gente vê que tem, sim, claro que a gente sempre deve procurar o melhor, né? Então é um país que tinha tudo dar certo na minha opinião, mas é bem segregado. Eu acredito que é um país que vai colapsar em 30 anos. Se não colapsar, pode, eu na minha opinião, tem um risco de guerra civil, porque é um país que agora tem um partido chamado EFF, que entre aspas quer fazer uma reforma, passaram a lei da reforma agrária esses dias, né? Passaram esses dias a lei da reforma agrária, ou seja, então um terreno, uma terra, um terreno, uma casa de utilidade pública, o governo sul-africano pode tomar essa casa sem a devida compensação. Então tanto é que o Trump, assim que eleito, uma das primeiras medidas foi botar sanções sobre a África do Sul, porque exatamente o Brasil tem essa lei da utilidade pública de terras e casas, só que existe uma compensação, né? Como vai fazer uma estrada, por exemplo, e tem uma casa com um posto de gasolina que pode atrapalhar, por exemplo, vai lá e paga essa indenização. E essa lei na África do Sul, por sua vez, não. Ela simplesmente diz, ó, temos interesse nessa terra, então se retire em 2, 3 meses. Então, assim, uma das primeiras medidas que o governo Trump foi não mais fazer comércio com a África do Sul enquanto essa lei existir. Então, enfim, não vem aqui ao caso, mas então acho que é um país que vai colapsar pela questão de corrupção, ou seja, não existe investimento em infraestrutura, tudo que existe era antigo, e esse partido, o EFF, quer fazer entre aspas, volta às origens, né? Ou seja, voltar lá em 1400, 1500, quando só os negros moravam lá. Conta um pouquinho como é que foi a sua viagem aí, a viagem para a África do Sul. Como é que você escolheu o país, como é que foi chegar lá, onde você ficou, como ficou, o que você recomenda para quem estiver viajando e queira conhecer a África do Sul. Certo, então por que eu escolhi a África do Sul? Escolhi primeiro, eu sempre quis fazer um intercâmbio, né? Em 2011 tentei fazer um intercâmbio para o Canadá, mas não foi aprovado pela questão do visto, né? Mas desde então fiquei com aquilo na cabeça, mas assim, sempre eu conseguia trabalho no Brasil, era professor, virei coordenador, assumi alguns postos aqui, tinha 2, 3 trabalhos, mas sempre tinha aquela vontade de sair do Brasil para fazer inglês, né? Primeiro tem aquele intercâmbio tradicional, né? Que você vai para um país estrangeiro, geralmente, como eu falei, o Canadá, né? Que eu poderia trabalhar e estudar, mas não deu certo. Daí depois acabei, como eu falei, daí assumi cargos no meu trabalho, depois fiquei sem trabalho, depois casei, tive filho e veio a pandemia, então todo ano sempre tinha uma coisa que me impedia aí. Ano passado, em 2023 tentei fazer, eu trabalho de forma remota atualmente, e meu primeiro chefe
falava espanhol e conversava, mas o segundo chefe ele é russo, né? Mora fora da Rússia, mas é russo. Você saiu de lá por causa da guerra, né? E eu não falo russo, nem ele fala bielorrusso também, e o idioma então principal é o inglês. Ele pediu que, sempre que eu participava das reuniões com ele, com outros, sempre ficava assim, eu ficava meio boiando, né? Então você não queria ficar com aquela cara de paisagem, né? Pode ser que alguma coisa importante poderia estar se perdendo. Em 2011, quando eu entrei para o Canadá, o dólar estava 1,60. E agora, quando eu estava tentando ver um intercâmbio de novo, o euro está quase 7, o dólar estava... Em 2023 estava 5, né? E ano passado chegou a 6. Depois você não tem que achar um país alternativo, né? Eu vi até a Guiana, vizinha do Brasil ali no estado do Roraima. Só que a questão da Guiana é que eles falam inglês misturado com crioulo, né? Que é a língua ali do Caribe. Daí não... Ia ficar com um sotaque jamaicano, né? Ia ficar com... Não, nada contra a Jamaica, mas só que eu queria aquele inglês que os americanos falam, que os canadenses falam, e eu lembrei da África do Sul, né? Eu já tinha comprado um guia uma vez, lembrei da Copa do Mundo 2010, daí eu comecei a ver, né? Que daí eles eram um país que o inglês era bem parecido com o da Inglaterra, não era um inglês assim, o pessoal fala que o pessoal da Austrália tem inglês caipira, né? Então é um país próximo ao Brasil, 9 horas de viagem, então dos países que tinham inglês razoável. É a mesma estação do ano, então não precisava... Se eu fosse para o Canadá essa época do ano, final do ano, eu teria que comprar muita roupa, né? Tem lugar do Canadá que é menos 40. E a roupa do Brasil não suporta o frio canadense, porque a roupa canadense ela é mais entrelaçada do brasileiro. Se já aconteceu com vocês receber a picada de um mosquito usando calça jeans, por exemplo, ou moletom, porque ela tem espaços. E a roupa canadense não tem esse espaço. Estados Unidos também, pela questão, o norte dos Estados Unidos, né? Então, a questão do frio, a questão monetária, a questão de proximidade. Outro ponto é a questão monetária, que então R$1 é 3 rands, 3,20. E o poder de compra é bem parecido com o do Brasil, então para você. E um outro detalhe que a gente se atenta é para a África do Sul ter poucos brasileiros. Enquanto os Estados Unidos tem 2 milhões de brasileiros legais, fora os ilegais, a Inglaterra tem 250, 300 mil brasileiros legais, o Canadá tem acho que 70, 80 mil brasileiros legais, fora os ilegais. A África do Sul tem apenas 4 mil brasileiros, e sendo que a população é de 60 milhões de pessoas, então é difícil achar brasileiro na África do Sul, tanto é que eu encontrei 2, 3, tinha muito europeu, alemão, italiano, francês, então espanhol, mas brasileiro foi difícil de encontrar. Então, por esses motivos, eu escolhi a África do Sul. Algumas dicas então: se você vai para a África do Sul para aprender inglês, você tem, ou para qualquer lugar, você tem que ir com inglês intermediário. Eu usei um programa de voluntariado da primeiro tentei da Worldpackers, não deu certo, depois fiz pela Workaway. Workaway você troca trabalho por um lugar para você ficar, dependendo do local te oferece 1, 2 ou até 3 refeições diárias. Não é um lugar para você ir trabalhar e ganhar dinheiro, é para você fazer um voluntariado e praticar o inglês. Porque se você for pela agência de intercâmbio convencional, o programa hoje está R$50 mil, R$60 mil, porque o real está muito desvalorizado, né? Então usando todas essas situações que eu acabei de falar para vocês, então eu escolhi a África do Sul por isso. Então, quando você vai, não só para a África do Sul, mas qualquer outro país, você tem que ir em inglês intermediário. Imagine então que você, vou para a Grécia, sem saber falar grego. Você não conhece o idioma grego, você não sabe grego, então só pelo fato de estar na Grécia você não vai aprender grego. Você já tem que ir com então eu considerava intermediário, porque eu usava todo dia Duolingo, eu usava flashcards com frases, eu baixei um arquivo lá, 1000 frases mais comuns em inglês, Duolingo a versão paga. Eu tinha uma inteligência artificial com quem eu converso ainda todos os dias, mas só precisava viver as situações, né? Tem coisas que você só vai viver quando está lá, né? Padaria, ônibus, mercado, essas coisas, tudo você tem que estar lá, né? Então, para praticar, porque às vezes você está em casa treinando com inteligência artificial e de repente alguém te chama, o telefone toca, a porta toca e você para, depois esquece. E não, lá você está o tempo todo, né? Então a primeira dica é você ir com inglês intermediário e colocar situações, né?
Como eu falei, então lá é um lugar difícil de achar brasileiros, então isso também ajudou bastante, né? E uma outra coisa da África do Sul, como eles falam 12 idiomas, muitos o primeiro idioma não é o inglês. Então pode ser que fique difícil para você entender. Geralmente os negros, o primeiro idioma deles não é o inglês. É o Zulu, é o Xhosa, o Tswana, Xhosa, outros idiomas. Aos brancos, o primeiro idioma é o inglês ou afrikaans, que é o idioma dos descendentes de holandeses, e o inglês, no caso, descendente dos britânicos. Então muitas vezes eles têm um sotaque muito forte. Então esse sotaque você não entende. Por exemplo, as 3 primeiras pessoas que eu conversei no aeroporto eu não entendia nada. Eu pensei até que ia passar fome lá. Eu pensei, meu Deus, eu não entendia tudo, agora estou num país que fala inglês. Depois eu comecei a conversar com as pessoas e percebi que era o sotaque delas, que era muito carregado, o accent, né? E isso então é difícil a gente, eu no caso, entender, né? Então, depois com o tempo você conversando com outras pessoas, você vê que a coisa flui, né? E depois o seu ouvido começa a se acostumar com esse tipo de sotaque. Mas foi uma experiência muito boa. Como eu falei, então, se você tem brasileiros por perto, você vai pedir socorro em algum momento. Porque às vezes você simplesmente trava e tal, mas como era final de ano, né? Então, Natal, Ano Novo lá, então foi esse período que eu fiquei. Então, às vezes você tem aquele negócio de ficar sozinho. Eu faço aniversário no final do ano, então também teve 3 Natal, Ano Novo e aniversário lá na África do Sul, então tem essa questão de você estar datas comemorativas sem nenhum familiar por perto. Então, às vezes nem todo mundo está preparado, né? Eu conheço gente que foi para os Estados Unidos e voltou para o Brasil por essa questão de data de aniversário, saudade da mãe, saudade do pai, saudade da família. Até o pessoal brinca que o estrangeiro é muito frio e seco. Na África do Sul eles não têm esse problema, eles gostam de abraçar e essas coisas. Mas se for para a Europa, Estados Unidos, é só aperte de mão, às vezes. E não tem aquele costume de dar bom dia para todo mundo como tem no Brasil, né? Então, o intuito foi então fugir dos brasileiros para de fato praticar o inglês e um país que quase ninguém vai, assim, né? Tipo, não tem nenhum conhecido meu que foi para a África do Sul. Conversar com brasileiros na internet que estão lá ou foram, mas assim, na sua rede você tem gente que foi para Irlanda, que foi para o Canadá, para os Estados Unidos, foi para Inglaterra, foi para Espanha, Portugal, mas para a África do Sul é um país que comumente não é visitado. E, por incrível que pareça, eles recebem muito mais turistas, eles recebem acho que 20 milhões de turistas anualmente. Então é um país bem visitado pelos estrangeiros, mas que o brasileiro pouco conhece. Por quais cidades você passou? A gente, quando pensa em África, a gente pensa em leões, pensa em girafas, pensa. Mas normalmente esses animais estão em reservas, estão em locais protegidos, não é? E as cidades funcionam normalmente, sem leões andando pela rua, não é? Então conta como é que foi, você chegou a visitar alguma reserva, quais lugares você visitou e que você recomenda para o ouvinte ou a pessoa que está assistindo a essa entrevista. Geralmente todo mundo que eu falei assim na internet, quando vai para a África do Sul, vai fazer um safari. O safari não é que nem no filme, quem faz a caçada, né? Safari é você andar num parque nacional. A África do Sul tem 20 parques nacionais atualmente, mas eu não fiz o safari pela questão de, assim, não é que seja caro, mas só que você precisava alugar um carro. E lá é a mão inglesa, né? Então eles herdaram isso dos britânicos. Então você vai dirigir do lado esquerdo do lado direito você vai dirigir no lugar do carona, né, no Brasil, e vai dirigir no lado esquerdo da pista. Então não achei ninguém que quisesse fazer o safari, então ir sozinho para esses lugares que preferi não ir. Então eu fiquei em Johannesburgo, como se fosse São Paulo, em termos de comparação, 9 milhões e meio de pessoas moram em Johannesburgo, a maior cidade a cidade mais rica, assim, o centro financeiro da África, né? Então de 20 a 25% da riqueza da África, do continente africano, está na África do Sul. Eu visitei alguns pontos turísticos lá, visitei uns parques lá, visitei Sandton, como eu falei, que é um bairro
classe alta lá, que tem um shopping Sandton, que tem a estátua do Mandela, é uma parte de referência lá. Eu visitei o bairro Soweto, onde Nelson Mandela visitou, visitei a partida da Champions League africana, no bairro Soweto também. Então lá no Soweto tem essa parte assim, que é a parte turística do bairro, mas quando eu passava de Bolt, que é o Uber deles lá, eu percebi que tinha uma parte bem pobre. Então eu visitei Soweto, visitei Sandton, visitei lá, eu fiquei em Roodepoort, que é na grande Johannesburgo, né? Então visitei uns parques lá, fui para Cape Town, que é a cidade mais conhecida, né? Fui de ônibus, dá aproximadamente 18 horas, né? 1.400 quilômetros. As estradas, tem uma parte que é duplicada, assim, quando você sai de Johannesburgo até na província de Gauteng, que é a menor província, mas a mais habitada da África do Sul. Você começa a andar pela África do Sul, você tem as pistas duplicadas lá, é 1 quilômetro duplicado do seu lado, outro quilômetro duplicado do outro, né? Então, 2 pistas vira uma, 2 pistas vira uma, 2 pistas vira uma. E a gente andou lá pelo meio do deserto do Kalahari, não paramos, né? Mas você via que tinha quilômetros assim de áreas descobertas, né? Então tinha um ou outro sítio lá que certo achou água e resolveu fazer plantações lá. E Cape Town é a cidade, diz que é a cidade mais bonita do mundo, né? Que é a cidade irmã do Rio de Janeiro. Que a África do Sul tem 3 capitais, né? No Brasil fica tudo em Brasília, né? Só a África do Sul implementa esse sistema de 3 capitais, né? O legislativo, executivo e o judiciário separados, né? No Brasil é tudo em Brasília. E a África do Sul é a capital legislativa, Cape Town. Então eu fui, só chegando em Cape Town você já vê que tem a Table Mountain, que é a toalha da mesa, ou a montanha da mesa, né? Que você em cima é retinho, planinho. Visitei a Table Mountain, subi por trilha, 2 horas de subida, e desci pelo bondinho, como no Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, dá para subir por bondinho, enfim. Subi de trilha, desci por bondinho, visitei o Waterfront, que é um antigo porto, foi transformado numa área comercial, muito bonito, muito elegante lá. Visitei Long Street, que é a rua assim, onde tem os hostels, hotéis, tem os restaurantes, tem os barzinhos, visitei lá com o pessoal. Eu fiquei no bairro Rondebosch, que é um bairro assim, classe média alta, bem próximo à Universidade de Cape Town. Então eu fiquei num lar de estudantes lá. Os estudantes estavam de férias, voltaram para casa e eu visitei lá. Assim, onde eu ficava tinha as igrejas, tinha a igreja anglicana, muito bonita, a igreja de São Peter. Eu sou católico, então visitei não entrei, mas assim, a fachada era muito bonita, né? Então fui na de São Patrick, que foi de São Patrício, né? Foi de Sagrado Coração de Jesus. O que mais que eu fiz lá? Sim, eu dei uma caminhada lá pela cidade, assim, tudo muito limpo, muito organizado. Eu fiquei na parte turística, né? Então depois tem as townships que eu não visitei. O pessoal faz roteiro nas townships, mas eu não fui. Townships é a parte onde era como se fossem as favelas deles lá. O pessoal fazia roteiro por lá, acabei não indo. E também em Johannesburg tinha um jogo de futebol da Champions League africana. Em Cape talvez tenha um jogo de rugby. Eu não conheço o rugby. Antes de ir para lá, antes pro jogo tive que estudar as regras, mas é bem movimentado, bem agitado. O sul-africano gosta de rugby. É um estádio da Copa, é do Cape Town Stadium, onde aconteceu aquela partida da Alemanha 4, Argentina 0 em 2010. Eu assisti esse jogo, então estava naquele estádio. E em Johannesburg, no estádio da final, lá onde aconteceu esse outro jogo. Eu visitei o Jardim Botânico, muito bonito, uma área de 80 hectares, assim, para você ficar horas lá vendo a fauna, né? A flora sul-africana. E atrás, no caso, a gente estava atrás da Table Mountain. Então também é uma paisagem muito, muito bonita. Enfim, se você tivesse tempo e dinheiro, dá para ficar um mês lá sem repetir. Porque tem o Cabo da Boa Esperança, que eu acabei não conseguindo ir. Tem eu passei lá nas fábricas de chocolate, a fábricas Stellenbosch, onde faz os vinhos, é próximo de Cape Town, 50 km. Tem a Rota da Cerveja lá também.
Tem uma rota gastronômica para fazer, fui no Lions Head, que é uma montanha assim que você consegue ver, tem um pôr do sol muito bonito em Cape Town. E, enfim, então tem muito lugar para você, muita coisa para você fazer em Cape Town, uma cidade realmente turística, uma cidade muito bonita, muito limpa, muito organizada e cheia de turistas europeus fugindo do inverno, do rigoroso inverno europeu que se passava naquele final do ano. O safari, como eu falei, eu não fiz, né? Porque eu não tinha ninguém para me acompanhar, e, enfim. Então, são essas. A África do Sul tem reservas particulares e tem os parques nacionais. Então, os parques nacionais são administrados pelo governo sul-africano e tem as reservas particulares. Aí qualquer pessoa que compra um pedaço de terra lá e cerca e cobra a entrada. Tem uma parte lá chamada Sun City, tem cassinos e coisa. O cara comprou na verdade, acho que ele ganhou do governo sul-africano lá a terra, e construiu. Tem até muitos guias de turismo falam de Sun City, né, que é próximo a Johannesburgo. Sobre recomendações que fazer na África do Sul, depende do seu bolso, depende do que você. Eu fui um turismo bem. Eu não fui turismo, fui para estudar, né, para imersão. Então eu procurava muito conversar com as pessoas, então procurava pessoas próximas, marcava reuniões, encontros, assim, né, para conversar, porque chegar final de semana eu estava sozinho lá na escola. Mas se você tiver bastante dinheiro, assim, em vez de ir para os Estados Unidos, por exemplo, poderia ir para a África do Sul, você poderia fazer muito mais coisas lá, tem muito mais, não somente o safari, né, mas tem Garden Route, por exemplo, que é uma rota que vai do Atlântico ao Índico, que é a Rota Verde, né? Você passa por muitas cidades litorâneas e belíssimas paisagens. Então vai depender muito do que você, do dinheiro que você tem para gastar e o que você tem de fazer. Então às vezes se você alugar por exemplo, tem países ali, por exemplo, tem Lesotho, Eswatini, dá para ir de carro de Joanesburgo, dá para você visitar Moçambique, dá para você tem um passeio de trem que custa $2.000 que sai de Johannesburgo e vai até Cape Town, leva 40 horas, que é Blue Train. Assim, você tem todas as refeições, tem a parte de primeira classe, você leva quase 2 dias de trem, mas você passa pelos principais assim, pontos turísticos assim, dentro da África do Sul. Então, além de ser um trem de luxo, então você passa por muitos pontos turísticos. Tem outro passeio que sai da África do Sul e vai para o Zimbábue, para Victoria Falls, cataratas entre Zimbábue e a Zâmbia, mas parte da África do Sul, Johannesburgo também, acho que leva 40 horas. Acho que o preço é $3.000, mas também você passa pelos principais pontos turísticos da África, da parte norte, né? Passa para um safari, eu acho, e depois vai para Victoria Falls também, de trem, da Blue Train. Tinha um trem comercial, como a gente tinha na antiga rede ferroviária federal no Brasil, mas como foi sucateado, era um trem estatal e não deram manutenção, eles estão encostados, a trilha está lá. E, enfim, como eu falei, tem um guia da África do Sul, tem um site da África do Sul, southafrica.net, lá tem os tipos de turismo, tem campos de golfe, por exemplo, que você visita por helicóptero, e tem o único hotel 6 estrelas do mundo, está na África do Sul. Então, para você ver então que então, eles têm, então se você tiver dinheiro para gastar, um país realmente permite que você faça isso. Mas agora se você quiser um turismo alternativo, mochilão, tem bastante hostel, que é um misto de hotel com hostel. E tem muito turista europeu, assim, eu não vi americano. Realmente quando você vai para Colômbia, para os países latino-americanos, sempre tem americano, e lá não vi americano, tem bastante europeu. Parece que a África do Sul é mais ligada com a Europa do que com os Estados Unidos, ao contrário do Brasil e da América Latina, né? Então, o que fazer lá depende do que você tiver no bolso. Mas é um país que eu recomendo muito para turista, assim. Dá para ficar uns 40 dias assim, sem repetir roteiro. Eu até recomendo que se pode alugar carro. Lá tem aquelas companhias low cost, né? Se você tiver pequena mala, então você consegue se deslocar lá de uma cidade para outra por 200, 300, 500 reais. Claro, com uma mala pequena, né? Então você pode sair de Johannesburgo, por exemplo, para Cape Town, e de 1h30 você está em Cape Town. Então você pode almoçar em Johannesburgo e jantar em Cape Town. Ou ao contrário, tem outras cidades, né? Durban, que é a cidade portuária,
cidade de praias, muito, assim, eu não fui, mas é uma cidade muito bonita. Tem Drakensberg, que é uma cadeia de montanhas, já foram gravados alguns filmes lá, então assim, muito bonito. Eu quase fui realizar meu voluntariado lá, mas não deu certo. Sobre a experiência, mesmo você estar fora do Brasil, né? Então você vê coisas boas e coisas ruins, né? Então sempre compara, né? Para mim também foi como um período sabático. Período sabático é aquele período que geralmente o pessoal tira nas empresas, né? 1 ano, 2 anos, 6 meses, para refletir sobre a vida e a carreira. Então, indiretamente acabei fazendo isso, né? Porque eu estava em outro lugar. Bastante tempo para pensar, né? Porque quando você está em casa, o carteiro chama, a esposa chama, o filho chama, o vizinho chama, e lá não tinha ninguém para chamar. Se quiser ficar sozinho, pensando e refletindo, lá eu podia ficar. Então, uma viagem de estudos como essa também achei muito interessante. Então, assim, tem cursos de imersão que eu vi no Brasil, que eram até mais caros que essa viagem. Mas só que era uma semana, né? Então, às vezes, o que eu gastei nessa viagem em 40 dias, eu gastei em uma semana no Brasil. Então, com pessoas que não falam inglês, né? Os brasileiros estão aprendendo como eu. E lá você está falando com nativos, né? Quando você encontrava os europeus, europeu é normal falar 2, 3 idiomas, né? Então era bem normal para eles, né? Então você vê muito para isso, então para você pensar um pouco na vida, pensar quando você está na rotina você não pensa, você só vai no automático, né? Quando você sai da rotina como eu fiz, né? Então fiquei 40 dias fora, então houve muitas mudanças, né? Mas sim, o meu inglês eu percebi que melhorou bastante, percebia que as pessoas me entendiam, me faziam entender e refletir o ano sabático, né? Refletir um pouco na vida e na carreira e nas coisas. Então muito obrigado, Mauro, pela oportunidade. Então quem quer fazer um intercâmbio e não consegue fazer do jeito tradicional, sugiro que faça o que eu fiz, né? Então estuda em casa e depois vá para fora do Brasil, ficar um tempo e volta, né? Um intercâmbio do jeito tradicional, como eu falei, 50, dependendo do país, até 100 mil reais. E nos dias atuais é difícil alguém que tenha esse dinheiro, né? Então, para gastar principalmente com educação, né? Assim, ou seja, aprendizado de um idioma. Mas eu entendo que se você não conseguir ir para um país, Estados Unidos, Canadá, então pensa em um país alternativo. Então, por exemplo, eu tinha pensado em Malta, que é uma ilha ali entre a Itália e a Tunísia, fala inglês. Temos Porto Rico, que é um território americano, tem poucos brasileiros, então precisa de visto. Tem algumas pessoas que vão para a Índia, mas o inglês da Índia ele é, entre aspas, sujo, né? Porque ele tem aqueles 12, a Índia fala 10 idiomas e já fui gente que foi aprender inglês lá e não conheço ninguém que foi aprender inglês lá e voltou fluente. Tem a ilha de Chipre, no Mediterrâneo também foi uma colônia inglesa, então também temos partes ali. E tem algumas ilhas no Caribe também, falei de Porto Rico, mas tem possessões inglesas, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Virgens inglesas, que você pode aprender inglês nas Américas. Por que eu fiz tanto essa questão de fugir de brasileiros? Porque quando você está fora de casa, é muito cômodo você procurar algo familiar, algo conhecido, e você não acaba atingindo o objetivo principal, que é aprender inglês. Então, no meu caso, eu voltei bem satisfeito pelo plano que eu fiz. 40 dias eu estava imerso numa cultura inglesa, sem brasileiros para pedir socorro. Então eu tinha que... Claro, tinha um consulado, tinha uma embaixada brasileira na África do Sul, se eu precisasse nessa questão de segurança, né? Socorro, eu digo assim, queria falar português, né? Mas fiquei bem satisfeito. E sugiro que você faça, se você não conseguir, começa com espanhol, então. Começa com a Argentina, com o Uruguai. Então, procura um programa como esse da Worldpackers ou da Workaway. No caso, eu fui pela Workaway porque eu queria ir para a África do Sul. E você paga a taxa deles lá, R$300, e tem milhares de vagas de voluntariado. Você pode começar na Argentina, por exemplo, em Puerto Iguaçu, que é a cidade vizinha. E depois você pode ir para o Chile, por exemplo, que é um país belíssimo, praticar espanhol. Meu primeiro idioma estrangeiro foi espanhol, agora estou indo para o inglês. E o espanhol ajudou muito. Então, se você acha o inglês difícil,
e acha caro fazer uma viagem dessa, então começa aprendendo espanhol. Vai para o Uruguai, vai para a Argentina, vai para o Chile, Colômbia, Peru. Você sabendo espanhol vai ser um baita diferencial. E só você sabendo ler a Wikipédia em espanhol ou vendo notícias, muda completamente sua visão do mundo. Isso aconteceu comigo e vai acontecer com você. Cleibson, muito obrigado por sua entrevista, foi muito esclarecedora. Deu uma vontadezinha de conhecer esses lugares aí que você falou e eu fico muito agradecido aí por partilhar esse momento com a gente. Muito obrigado, Cá, e até a próxima. Então, muito obrigado pela oportunidade, Mauro. Então, se alguém tiver perguntas, pode encaminhar. Meu nome ali é Cleibson, né? Então, Klaibson. Pode procurar no LinkedIn, ou no Facebook, no Instagram, no Twitter. É o mesmo nome. Pode mandar uma pergunta lá no direct. E eu esclareço algum ponto que não tenha ficado claro aí na entrevista, alguma dúvida. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez. Boa semana a todos e até mais.